Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossos estudos aqui no Canto dos 12 Contos dos 12 Cantos, né? O Krishna aqui instruindo o seu devoto Dava, ele está falando sobre a ordem dos Vanaprasthas e Sannyasis. Ele fala assim, caso deseje usar algum mero kalpina, né? Uma roupa interior, né? O sannyasi pode usar outro pano em volta da cintura para cobrir a kalpina. Caso contrário, se não houver emergência, não deve aceitar nada além do seu danda e cântaro. Explicando que uma pessoa renunciada assim não precisa ficar apegada a nada material, né? A pessoa santa só deve pisar ou pôr o pé no chão após verificar com os olhos que não há criaturas vivas, tais como insetos, que poderiam ser feridas por seu pé. Ele só deve beber água após filtrá-la numa parte de sua roupa, né? E só deve falar palavras que possuam a pureza da verdade. De modo semelhante, só deve executar uma atividade que sua mente, após devida atenção, tenha determinado ser pura. Então a pessoa só... Cuidado, né? Com toda a atenção, olha só. A vida espiritual é muito estrita, né? Então o Krishna está falando para o Dava ter atenção nisso, né? Quem não aceitou as 3 disciplinas internas, a saber, evitar a fala inútil, evitar atividades inúteis e controlar o ar vital, jamais pode ser considerado um sannyasi apenas pelo fato de carregar varas de bambu. Rejeitando aquelas casas que são poluídas e intocáveis, a pessoa, sem cálculo prévio, deve se aproximar de 7 casas e ficar satisfeito com o que for obtido ali por meio da mendicância. Conforme a necessidade, ela pode aproximar de cada uma das 4 ordens ocupacionais da sociedade. O sannyasi ele pode aproximar das ordens sociais, pedir ajuda. Tomando os alimentos coletados por meio de mendicância, a pessoa deve deixar áreas povoadas e ir para um reservatório de água num lugar afastado. Lá, tendo se banhado e lavado bem as mãos, permanecendo em silêncio, deve distribuir porções dos alimentos a outras pessoas que possam vir pedi-los. Então, tendo limpado bem os alimentos restantes, deve comer tudo que está em seu prato, sem deixar nada para consumo posterior. Olha só. Aqui, Srila Bhaktisiddhanta, né, Sarasvati Thakura, explica que uma pessoa santa não deve discutir nem brigar com pessoas materialistas que talvez peçam ou exijam parte de sua comida. A palavra vibhajya indica que se deve dar algo a essas pessoas para evitar confusão. E depois, oferecendo o restante ao Senhor Vishnu, deve comer tudo o que está no prato, sem guardar comida para mais tarde. A palavra barhi indica que não se deve comer num lugar público. E vagyata indica que se deve comer em silêncio, meditando sobre a misericórdia do Senhor. Então assim, Krishna está dando os detalhes do comportamento de uma pessoa santa, né? Pessoa, assim, ele está instruindo o seu devoto Dava, né? A como ser um verdadeiro sannyasi renunciado. Sem nenhum apego material, com os sentidos plenamente controlados, permanecendo entusiasmado, satisfeito em virtude de sua compreensão acerca do Senhor Supremo e de seu próprio eu. O homem santo deve viajar sozinho na terra, tendo visão equânime em toda parte. Ele deve ser estável na plataforma espiritual. Olha aqui, no significado a Tiradeva explica, né? Quem permanece apegado ao gozo material dos sentidos não pode ser estável no processo de cantar Hare Krishna. Algemado pelos desejos ilusórios, ele não é capaz de ter pleno controle dos seus sentidos. Na verdade, ele deve refugiar-se no serviço devocional ao Senhor Krishna 24 horas por dia, pois mediante tal serviço, ele permanece dentro da esfera da realidade espiritual. Cantando e ouvindo os santos nomes do Senhor, bem como suas glórias e passatempos, a pessoa naturalmente se desvia do campo de gozo material dos sentidos. A boa associação com o Senhor Krishna e seus devotos
automaticamente derrota a associação material inútil e a pessoa é capaz de cumprir os deveres, os preceitos védicos destinados a levar a alma condicionada ao do campo material à plataforma liberada da consciência de Krishna. Então, recomendo que a pessoa que está na vida renunciada, ele tem que ser muito sério em cantar e ouvir os santos nomes e as glórias de Krishna e associar com pessoas dessa natureza. Residindo num lugar seguro e solitário, com a mente purificada devido ao fato de pensar sempre em mim, o sábio deve se concentrar apenas na alma, compreendendo que ela não é diferente de mim. Então nós temos que entender que nós, como alma espiritual, não somos diferentes de Krishna, né? Somos da mesma natureza que Krishna, né? Espirituais. Nós somos infinitesimais, mas nós somos da mesma qualidade espiritual. Através do conhecimento perseverante, o sábio deve determinar claramente a natureza do cativeiro e da liberação da alma. O cativeiro acontece quando os sentidos se desviam para o gozo dos sentidos, e o completo controle dos sentidos constitui a liberação. Tá vendo? Então, portanto, controlando por completo os 5 sentidos e a mente, através da consciência de Krishna, o sábio que experimentou a bem-aventurança espiritual dentro do eu, deve viver desapegado do insignificante gozo material dos sentidos. O sábio deve viajar por lugares santificados através de rios fluentes e da solidão das montanhas e florestas. Deve entrar nas cidades, vilas e pastagens e aproximar-se de trabalhadores comuns para medicar sua mera subsistência. Então, o seu sábio ele só aproxima das pessoas materialistas só para ter um pouco de alimento para ele se manter, né? Segundo Srila Siddhara Swami, a palavra pura refere-se a cidades como shopping centers, mercados e outras empresas comerciais, enquanto grama refere-se a cidades menores, sem tais facilidades. O vanaprastha ou sannyasi, que tentam livrar-se do apego material, deve evitar aqueles que trabalham dia e noite em busca de gozo dos sentidos, aproximando-se deles somente para ocupá-los em atos necessários de caridade. Entende-se que aqueles que pregam a consciência de Krishna em todo o mundo são almas liberadas, e por isso eles se aproximam sempre das entidades vivas materialistas para ocupá-las no serviço devocional ao Senhor Krishna. Todavia, mesmo tais pregadores devem evitar estritamente o contato com o mundo materialista, quando não for de fato necessário para levar adiante a missão da consciência de Krishna. O preceito é que não se deve lidar com o mundo materialista sem necessidade. Então, uma pessoa sábia, né, não deve, o mínimo possível, lidar com o mundo materialista, né? Quem está na ordem de vida vanaprastha deve sempre dedicar-se à prática de receber caridade dos outros, pois dessa forma ele se liberta da ilusão e logo se aperfeiçoa na vida espiritual. De fato, quem subsiste de grãos alimentícios obtidos através de tal maneira humilde purifica sua existência. Então, aqui fala que nos países ocidentais as pessoas em geral são tão obtusas que não conseguem distinguir entre um mendicante santo e um vagabundo ou hippie comum. O mendicante santo ocupa-se constantemente no serviço devocional autorizado do Senhor, Deus Supremo, e aceita só o necessário para a sua mera manutenção. O autor deste livro lembra-se de ter entrado na sociedade para a consciência de Krishna como arrogante universitário e logo ter se tornado humilde através do processo de esmolar na rua em nome de Krishna. Esse processo não é teórico, senão que de fato purifica a existência da pessoa, forçando-a a oferecer respeito a todos os demais. A não ser que oferecer respeito aos outros, a mendicância será infrutífera. Então aqui a Tiradeva está falando dele mesmo, né, que era um estudante universitário, entrou para a consciência de Krishna e começou a medicar, vender livros nas ruas, então ele se purificou. Vamos continuar no próximo vídeo. Aí.